Tudo de bom para todos. Deus os abençoe. A todos que nos assistem, um forte abraço. Aqueles que estão presentes aqui, um Weston. Deus os abençoe. Que tomara que hoje venhamos com essa disposição para que Deus se manifeste, para que Deus nos abençoe e para que aconteçam coisas extraordinárias, para que aprendemos do seu evangelho, de sua doutrina, para sermos libertados, para cada dia buscar como agradar a Deus. Esse Deus nos abençoe mais a cada dia. Bendito nosso Deus. Vamos orar, dispor nossos corações para esse Deus que vive. Digamos, Senhor da glória, Deus bom, Pai grande e maravilhoso, és tu, Senhor. Como não dedicar a ti, Senhor, esses minutos, porque são por ti e para ti. O Senhor é o maior, o Senhor é o mais maravilhoso, o Senhor é o máximo, mais lindo que temos em nossas vidas. Olha, Senhor, que esses minutos são dedicados para ti, Senhor. Por isso que não somente estamos aqui de corpo presente, mas também com a mente, com todo o nosso coração disposto. Um dia como hoje, um momento como esse, venhamos aqui aprender do seu evangelho, de sua doutrina, dos lábios da nossa amada irmã Maria Luísa. Hoje, Senhor, como sempre, Senhor, com essa expectativa do que o Senhor vai nos ensinar hoje. Por isso, Senhor, que o que ensine hoje, Senhor, chegue em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos mudar, para que possamos, Senhor, nos aperfeiçoar, para que cada dia Tu se agrade mais de nós, e por isso, Senhor, possamos receber muitas bênçãos. Por isso, meu Deus, um dia como hoje, com esse ensinamento, recebe, Senhor, recebe, Pai amado, e seja de tanto agrado para Ti, Senhor, que todos aqueles que se disponham também, com sua mente e seu coração, possam escutar essa doutrina, hoje esse ensinamento, que haja milagres, que haja libertações, que haja curas, que haja prosperidade de todos os aspectos, tanto material como fisicamente e sobretudo espiritualmente. Por isso, hoje, Senhor, recebe este momento e abençoe a todos nós, no nome de Cristo. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 de Coríntios, capítulo 14. 1 de Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto e ele lhes ensina, ele recorda aquilo que acontece na igreja, mas na igreja do Deus vivo, na igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Você que hoje está nos assistindo pela primeira vez, convidamos para que se congregue, para que busque a forma de chegar à igreja mais próxima, para que se regozije disso que vamos ler, dessa bênção, para que é para você e que tem sido de grande bênção para todos nós, que é se aproximar de Deus e seus dons espirituais e sobretudo o dom da profecia. Vamos ler em 1 de Coríntios, capítulo 14, no verso número 1, que diz assim: Procurai alcançar o amor e desejai com zelo os dons espirituais, especialmente que profetizeis, porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, mas em espírito fala em mistérios. E o que profetiza fala aos homens. Vamos ler todos juntos. Para edificação, exortação e consolação. Verso 20. Diz assim: Irmãos, não sejais meninos no modo de pensar, mas sedes meninos na malícia, porém maduros no modo de pensar. Na lei está escrito: com outros lábios e em outras línguas falarei a este povo, e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. Verso 22. Portanto, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia
não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir em um só lugar, e todos falarem línguas, e entram indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Quem são os indoutos e os incrédulos? Os que não conhecem ainda Deus, os que chegam pela primeira vez, que essa sede, que Deus lhes fale. O que acontece com eles? Qual que é a bênção maravilhosa no verso 24? Mas se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido e por todos é julgado. O segredo de seu coração se faz manifesto, e assim prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está realmente entre vós. Amém. Glórias ao Senhor. E essa bênção tão maravilhosa todos nós recebemos aqui. Amém, irmãos? Nós que chegamos mais de 10, 20 vezes, 5 anos, 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos aqui na igreja e temos nos regozijado com esses versos desse Deus que vive, desse Deus que fala. Bendito nosso Deus. Pode sentar, meus irmãos, e vamos adorar a Deus através de hinos. E vamos fazer com o hino 63, a ti e a mim. Hino 63. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não despreze só quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Que a glória seja para nosso Deus. Viemos porque Deus nos chamou, porque como não está cansado com o nosso dia a dia, problemas que temos de todo tipo, problemas materiais, nos lares, com nossos corpos, doenças, bruxarias, maldições, e Deus nos recebe aqui na igreja com o coração aberto e nos fala, como nós lemos aí em Coríntios, nos edifica, nos exorta, nos corrige, para que Ele possa nos encher desse gozo, dessa paz, mas que temos que crer que Ele vive e que se estamos com Ele, e quem pode ser contra nós? Bendito nosso Deus! Por isso os convido que nesse momento vamos ver um tutorial aqui na parte inferior das tuas telas. Aí vai aparecer a página web da igreja, porque eu lhes conto que hoje em dia tudo está se tornando digitalizado. E saibam, irmãos,
que, de acordo com os relatórios estatísticos do YouTube, a igreja, através dos ensinamentos que dá nossa amada irmã Maria Luísa, através dos estudos bíblicos, já foi vista pelo menos uma vez em 172 países. Dos 195 países reconhecidos pela ONU, a glória seja para Deus. Quase que o mundo inteiro tem visto a irmã Maria Luísa, sabem que há um Deus vivo, sabem que há uma varoa de Deus, que ensina esse evangelho, essa doutrina. E isso é algo muito lindo. Os vídeos, por exemplo, a irmã cantando os coros, já há mais de 2 milhões de visualizações. Isso é algo muito lindo que temos. Por isso é importante seguir divulgando a seus amigos e familiares, que entre na página web da igreja e se inscreva. Digamos que a página web da igreja já tem mais ou menos 860 mil seguidores, e o YouTube da nossa irmã Maria Luísa já são 180 mil seguidores. E vamos seguindo, coloque o like, coloque o gostei. Mas para isso temos que estar concentrados, para quando você acesse, você se concentre e dedique esse tempo a Deus, e vai ver como Deus vai atuar em sua vida, e vai ficar com essa sede, com essa fome espiritual, que querer se congregar. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar a Deus, dar graças a esse Deus que vive, por tantas maravilhas que faz em nossas vidas, por tantos prodígios que tem feito. Como não agradecer a Deus? E como não agradecer por sua misericórdia, pelo sustento que nos dá, e a dia, cada dia, o vestuário, o alimento. Temos um Deus grande, vivo e poderoso, não é assim, irmãos? Oremos e digamos: Senhor da glória, Deus bom, Tu, meu Deus, és grande, Tu és poderoso, Tu és o mais lindo e maravilhoso que temos. Como não te dar-te as graças, Senhor, por nos permitir respirar, por nos permitir, Senhor, a cada dia ter o alimento, o vestuário, aprendermos a ser mais gratos a cada segundo, a cada instante, a ter lucidez para reconhecer e buscar-te, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque temos congregações em muitos países. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter a oportunidade pela internet de aprender de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Evangelho, por Tua doutrina, porque nesses tempos tão difíceis, onde o mundo inteiro é governado pelo maligno, e Tu permite, Senhor, que se evangelize, que aprendemos de Ti, com poder, com respaldo, com a manifestação do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por Tuas igrejas ao nível mundial. Obrigado por Seu ministério. Obrigado, meu Deus, por tantos favores que nos dá e recebemos diariamente, por nos guardar, por nos abençoar. Obrigado, Senhor bom. E também, Senhor, obrigado, meu Deus, pelo sustento que nos dá. Por isso, meu Deus, também, depois da pregação, nos diferentes lugares que estaremos congregados, vamos recolher as ofertas e os dízimos, esse ato de fé, de compromisso em que temos tido diante de Ti, porque é a 10ª parte do que nós ganhamos, do que Tu nos deu, Senhor, porque é um ato de generosidade diante de Ti. Recebe, Senhor, no nome de Cristo. Amém e amém. Vamos cantar o coro número 7, Este é o Cristo, porque temos um Cristo que vive, não é assim? Não está crucificado, Ele vive, Ele é Espírito, está conosco e quer estar onde? Em nossos corações. Disponha, peça a Deus que se manifeste na sua mente e no seu coração, que vai sentir a sua presença. Cantemos esse coro, coro 7. Este é o Cristo que eu prego.
Bendito nosso Deus! Algo que eu gostaria de ensinar aos que estão aqui na igreja e os que estão assistindo. É importante que agora venha o ensinamento e também a oração da nossa amada irmã Maria Luísa. No dia 17 de abril, nossa irmã Maria Luísa visitou a igreja de La Colina, em Bogotá, Colômbia. Houve ali muitos testemunhos, mas quero ressaltar um, porque às vezes nos valoriza a oração da nossa irmã Maria Luísa. Pedimos que nos imponha mãos. Se estamos aqui presente, queremos que ela que nos imponha mãos. Ou se não, buscamos aos pastores para que nos imponha mãos. E quando a irmã ora, como que nós não nos concentramos, ficamos desatentos. Mas é importante crer que nesse momento, e não precisa depois buscar, creia nesse momento. Seja firme, porque tem um apóstolo orando por todos. Temos que crer nela. Amém, irmãos? E ali, uma criança que tinha uma deficiência em seus ossos, que principalmente no último ano começou a ficar muito crônica e difícil essa enfermidade, que no princípio ele usava muletas e depois já não podia caminhar, foi para uma cadeira de rodas, mas nesse dia ele chegou, nesse dia 17 de abril, quinta-feira, e desde que a irmã Maria Luísa entrou, ele escutou atentamente. E quando estava no momento da oração, a sua mãe dizia: tem que orar, tem que confiar, vai orar, irmã Maria Luísa. E disse que ele orou, clamou a Deus por essa enfermidade incurável que ele tinha. E foram felizes, porque viram a irmã, porque viram o estudo bíblico. Mas no outro dia, se levantou caminhando, que a glória seja para nosso Deus. Bendito nosso Deus. Com esse fervor para servir, e com esse exemplo que nós temos, que é a nossa amada irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã, que Deus a abençoe e que Deus abençoe a todos. Que o Deus dos céus e da terra abençoe a todos e a todas. Queridos irmãos e irmãs, e todo aquele público, pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, recebam bênçãos dos céus. Nosso Deus está nos olhando, está ao nosso lado. Ele nos observa. Diz os Salmos que nosso Deus tem seu trono no céu e que ali, ele sentado em seu trono, observa e olha aos filhos dos homens, à humanidade. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que nos olha, que nos observas. Queremos ser bons filhos, queremos ser seguidores do Senhor e agradá-lo em tudo. Portanto, que o Senhor os abençoe grandemente no dia de hoje. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares e assim, felizes, contentes, com muito entusiasmo em nosso coração, estaremos hoje lendo e meditando nesse Evangelho de Mateus. Hoje nos corresponde o capítulo 21. E vamos entregar ao Senhor a reunião de hoje. Vamos nos concentrarmos, porque nosso coração deve transbordar de alegria, porque vamos dedicar uns minutos, ou 1 hora, ou 1h30, ou 2, dedicar para falar do Senhor, para meditar, analisar e imaginarmos também, como foram os acontecimentos naquela época. Faz mais de 2000 anos, quando o Senhor se manifestou na terra, ali em Jerusalém, e nós o imaginamos pela história e por todos os escritos. Nós imaginamos a forma como o Senhor procedeu quando esteve ele falando, pregando, ensinando a lei de Moisés,
pregando acerca do reino dos céus. E o Senhor fazendo duas coisas ao mesmo tempo, cumprindo a lei, para depois anulá-la com seu sacrifício na cruz, e também estava ensinando o reino dos céus, abrindo porta para um novo caminho, para um novo método de salvação. E agradecemos a Ele que hoje nós estamos gozando também desses escritos que Ele viveu naquele tempo e ensinou. E hoje nós os repassamos, os lemos uma e muitas vezes. E o Espírito de Deus está aí para alegrar nosso coração e para vivificar essa palavra em nosso ser, em nossa alma. Assim que nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o dono do universo, o Criador, o governante. Para nosso Deus não existe o tempo, e nosso Deus atua e tem atuado com seu poder sempre. Ele é o mesmo e Ele nos trata a nós hoje, igualmente como tratou aquele povo faz milhares de anos. Por isso, nosso Deus é o único, é esse ser maravilhoso, que graças a Ele nós o conhecemos. E queremos dar-lhe a honra e a glória. Queremos agradecer ao Senhor. Nós, todos os dias de nossa vida, devemos agradecer a Deus pela nossa existência. Cada dia que passa, devemos dizer-lhe, Senhor, obrigada por esse novo dia que me dás. Obrigada, Senhor, porque vivo. Obrigada porque existo, porque tu me fizestes por um motivo. E eu creio que o motivo é para que eu te louve pela eternidade. Então, sempre temos que agradecer ao Senhor e pensar e reconhecer e aprender que a Deus tem que agradá-lo e que temos que buscar a maneira de como agradá-lo e temos que aprender. Nós aprendemos a forma correta, a maneira de agradar a Deus, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, aprendemos. Com os exemplos, com as vivências dos personagens bíblicos. Com todos aqueles exemplos, bons ou maus, nós aprendemos o caminho que leva à vida eterna. Aprendemos a obedecer a Deus, a crer nele, a confiar nele. E aprendemos também que se somos insensatos e desobedientes, pois ele também, com sua mão pesada, com sua mão forte, também nos repreende. Portanto, que nós todos queremos ser bons filhos. Filhos obedientes. Seguidores que amam verdadeiramente a esse Deus poderoso e que para Ele não é impossível fazer com que cada pessoa sinta em seu coração, em seu ser, a presença do seu Espírito. Porque nosso Deus nos conhece e Ele sabe a quem abençoa. Esperamos que todos nós sejamos dignos dessa bênção. Com alegria no Senhor e para honrar ao Senhor, vamos ler Mateus 21. Vamos olhar que coisas maravilhosas que o Senhor fez. E diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, consideramos que o Senhor com seus discípulos por muitos povoados ao redor de Jerusalém, que era a cidade principal, a capital da Judéia. E o Senhor em todos esses povoados pregava.
E ele fazia tudo isso, segundo Lemos, o Senhor o fazia a pé. E diz, e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Em Lucas e em João, fala que estava o jumentinho, que era o filho de uma jumenta, e que foi o que levaram ao Senhor. Aqui fala como em plural. Mas nós não vamos nos preocupar ou angustiar, porque aqui fala plural, e em Lucas e João fala em singular. Nós, por lógica, deduzimos que o Senhor precisava somente de um jumentinho para ele montar nesse jumentinho e entrar em Jerusalém. Então aqui diz, no verso 3, diz, e se alguém vos disser algo, direis, o Senhor necessita deles e logo os enviará. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. E esse profeta Zacarias profetizou o seguinte: Dizei à filha de Sião, eis, aí te vem o teu rei, humilde e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, diz. Aqui Deus estava, pela boca do profeta, dizendo sobre uma jumenta, sobre um jumentinho. Como se alguém dissesse, ai, mas como se contradiz? Afinal, era uma jumenta ou um jumentinho? Isso não interessa. Era um animal de carga. E o Senhor ali usou este jumentinho, filho dessa jumenta, usou para ele montar e entrar na cidade de Jerusalém. Leiamos aqui em Zacarias 9. Leiamos a profecia de Zacarias. Está aqui antes de Mateus. Aqui antes de Mateus está Zacarias. E ele, em sua profecia, Deus usava-o para profetizar acerca do que iria acontecer quando o Senhor Jesus Cristo aparecesse na terra para pregar sua palavra ou o reino dos céus. Aqui em Zacarias 9:9. Se tivéssemos tempo para ler, mas não temos tempo, então vamos ler aqui o verso que diz, no 9:9, diz: Alegra-te muito, filha de Sião. Alegra-te muito, filha de Sião. Alguém pode dizer, e quem era a filha de Sião? Nós já sabemos que quando diz a filha de Sião, estava se referindo à igreja do Senhor. Mas se falamos física ou literalmente, a filha de Sião era ali essa Jerusalém física, onde o Senhor ia entrar, montado no jumentinho. Ele ia entrar em Jerusalém. E ali em Jerusalém estava habitando judeus ou, geralmente, israelitas, o povo de Israel, a nação de Israel. Mas ali na Judéia, aos habitantes lhes diziam judeus. E o Senhor ali tinha escolhido ou designado a Jerusalém, a capital da Judéia, tinha escolhido como essa cidade para ele tomá-la como o símbolo, ou a semelhança, ou uma metáfora, dizendo que essa Jerusalém física, e aqueles habitantes ali nessa Jerusalém, porque ali estava o templo que o Senhor tinha permitido que se construísse. Então Deus tinha essa preferência e olhava com agrado a essa Jerusalém física, porque essa Jerusalém física, ou literal, era o símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que ele iria formar depois com os crentes,
A igreja do Senhor é o coração de um homem ou mulher que ama a Deus e cumpre seus mandamentos. Então, eles formam essa igreja espiritual. Mas o Senhor fez algo físico e material também. E por isso escolheu a essa Jerusalém física. E aqui, então, o profeta Zacarias, quando profetizava, lhe diz o Senhor, fala a Jerusalém e diga-lhe que vai chegar já o precursor, o enviado, o prometido, o Salvador, que virá um rei que estará reinando e seu reinado será perpétuo e será um rei perfeito. Por isso, o povo esperava um rei físico. E eles se alegravam porque Deus ia enviar um rei perfeito e já não iam tornar a sofrer com esse governo desse rei perfeito. Mas eles nunca entenderam que Deus estava falando era em termos espirituais e que seu reino não era um reino físico, material do mundo, senão era um reino espiritual. Coisa difícil para alguns, mas não se preocupem, os que não entendem, não se preocupem que depois Deus lhes fará entender. O Espírito Santo vai lhes abrir a mentalidade para que compreendam estes grandes mistérios. E então o Senhor diz ao profeta, diga a Jerusalém, diga-lhe, alegra-te muito, filha de Sião. Falando-lhe a essa Jerusalém, seus habitantes, os judeus. Lhe diz, diga, dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem para ti. Eu gostaria que vocês lessem. Tornamos a ler. Alegra-te muito, filha de Sião. Dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem para ti, justo e vitorioso, humilde e cavalgando sobre um asno, sobre um asninho, filho de asna. Glória ao Senhor. Que profecia formosa! O Senhor falando a essa Jerusalém física material, a esses judeus daquele tempo, falando-lhes o Senhor. Retornemos aqui para Mateus 21. Então, no verso 5 de Mateus 21, o Senhor Jesus manda a seus discípulos que vão me tragam esse jumentinho que está lá preso com a jumenta, trazei-mos aqui. Ninguém vai te proibir, ninguém vai lhes proibir que me tragam o animal, porque depois o devolveremos. E aqui diz no 5 que tudo era o cumprimento da profecia de Zacarias. Quando lhe dizia, dizei à filha de Sião, a Jerusalém física material, a seus habitantes, aos judeus daquele tempo. Teu rei vem, humilde assentado sobre uma jumenta. E aqui no verso 6 diz, e os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, mas era o jumentinho o que eles levaram. E puseram em cima deles suas vestes, e o Senhor se assentou em cima desse jumentinho. E a multidão, que era muito numerosa, estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e as estendiam no caminho, porque a eles lhes nasceu fazer isto para honrar ao Senhor que estava entrando na cidade de Jerusalém. Ele já tinha ido muitas vezes em Jerusalém, mas esse dia foi um dia especial. Ia em um asno, para que se cumprisse a profecia de Zacarias. E as pessoas o honraram, estendendo suas vestes e estendendo ramos de árvores para que ele passasse por aí. E diz a multidão que ia adiante, a que ia atrás, clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi. Bendito, Hosana é um termo grego, que é uma palavra de honra a Deus, de louvor a Deus. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Eram as palavras de louvor que esse povo estava ali rendendo ou oferecendo ao Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. Nós imaginamos
como seria isso? Imaginemos as coisas. Esse caminho e ali ele, nesse jumento. E entra em Jerusalém a filha de Sião. Dizei a filha de Sião. Diga-lhe a filha de Jerusalém, que aí entra seu rei. Glória a nosso Deus. Que privilégio naquele tempo para os discípulos, para o povo que viu, que esteve vivendo essa experiência, ainda que eles não entendiam muito, não compreenderam, não valorizaram muito. Entretanto, tudo isso se cumpriu, porque a palavra do Senhor, assim, tinham que cumprir-se as promessas dele. Glória a nosso Deus. E diz no verso 10, quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade se comoveu, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Sim, vê que eles não tinham compreendido quem era esse personagem que estava pregando o reino dos céus, que estava ensinando a lei, cumprindo a lei e falando da salvação, da vida eterna. Não tinham entendido, disseram, é um profeta. As pessoas diziam, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E diz que o 12, e entrou Jesus no templo de Deus. Naquele tempo, o templo era um templo que Herodes tinha ordenado construir para os judeus. E esse templo, como tinha um simbolismo, como esse templo era o simbolismo do templo do Senhor, o templo que o Senhor Jesus Cristo ia construir com sua igreja, com seus crentes. Por isso o Senhor Jesus fazia respeitá-lo, porque ele ainda não tinha sido sacrificado, crucificado, não tinha morrido, não tinha ressuscitado e, portanto, o Senhor estava vivendo a lei de Moisés, ensinando-a, cumprindo-a. E o Senhor sabia que viria o fim da lei de Moisés, viria o fim dessa lei. E o Senhor sabia que o fim dessa lei era sua morte e ressurreição. Mas o Senhor sabia que antes de anular essa lei, o Senhor sabia que primeiro tinha que cumprir tudo ao pé da letra, a lei de Moisés. Já que ninguém pôde cumprir a lei de Moisés. O Senhor Jesus Cristo sim cumpriu toda a lei de Moisés. Ele se comportou como ser humano para cumprir essa lei. E quando ele a cumpriu, então é já quando o Senhor é crucificado e ressuscita, e ali morre a lei já. A lei de Moisés não é o caminho de salvação. O caminho de salvação começava a ser Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. Então, por isso o Senhor respeitava esse templo, porque esse templo ainda tinha importância, que Deus tinha dito que tinha que dar essa importância a esse templo, porque nesse templo era onde Deus se manifestaria. Ainda que fazia muito tempo que o Senhor não se manifestava no templo, entretanto, tinha seu valor. E por isso diz que o Senhor entrou nesse templo de Deus, no que Herodes tinha mandado construir para os judeus. Diz, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Quer dizer que tinham convertido o templo, a parte de fora, o átrio, converteram o templo em um mercado, em uma venda de produtos. E nisso tinham convertido o templo, então não respeitavam. E o Senhor Jesus fez respeitar esse templo físico, porque esse templo físico tinha sua representação simbólica, era a sombra, a semelhança do templo espiritual. E no 13, e o Senhor lhes disse, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Sim, porque tinham-na convertido em um mercado, onde as pessoas vendem, compram e vendem e revendem. E por isso era um mercado e um covil de ladrões entre si. Era esse lugar que eles tinham convertido com suas mercadorias.
sem respeitar. E por isso o Senhor lhes disse: minha casa será chamada casa de oração. O Senhor fez respeitar esse templo por esse tempo. Mas logo depois que a lei foi anulada, a lei de Moisés foi anulada como caminho de salvação, o Senhor retoma estas simbologias, e o Senhor diz: e eu sim vou construir um templo espiritual, eu vou construir e vou levantar um povo, uma nação, com pessoas de todo o mundo, e formarei minha igreja, e o templo será um, e morarei no templo, ali, porque o templo será o coração de cada filho de Deus. Esse é o templo. E o Senhor, por isso, sabia que ele tinha que trabalhar nesse assunto tão importante. É assim como no verso 14 diz: vieram a Jesus no templo cegos e coxos e os curou. Porém, os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que fazia, e os meninos que clamavam no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, porque tiveram inveja esses sacerdotes, esses escribas. Ficaram com inveja porque eles eram os que estavam ministrando, eram os ministros do templo. Ficaram com inveja porque Deus a eles não os usavam para nada, não os consideravam. Tendo esse ministério ali, mas realmente Deus estava indignado com todos. E por isso tiveram inveja do Senhor, e indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes responde: sim. Vocês nunca leram o que diz os Salmos 8:2? Passemos aos Salmos 8:2, o que diz aqui? Os Salmos 8:2. Porque é muito bonito ler a palavra profética. É lindo ler a palavra profética dos profetas da antiguidade. Falamos Salmos 8:2. E diz, no 1 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão glorioso é teu nome em toda a terra. Puseste tua glória sobre os céus. Pela boca das crianças e dos que mamam, confirmas tua fortaleza. Aqui o Senhor estava dando a entender que o Senhor não usou aos intelectuais, que não usou aos grandes profissionais, que não usou aos grandes sábios e a esses grandes homens que diziam saber e conhecer todo o caminho do Senhor e que eram muito preparados, eram eruditos na palavra, segundo eles, eram os eruditos, eram os mestres. E o Senhor não usou a eles porque eles, sendo os mestres, dizendo que ensinavam a lei e que sabiam muito sobre o caminho de Deus, e eles, o coração deles, longe de Deus, e o Senhor não os quis usar para dar-lhes a revelação, para revelar-lhes sua doutrina, seu caminho, o verdadeiro caminho que leva à vida eterna. Deus não usou a eles para dar-lhes tais revelações, nem para usá-los, de dizer-lhes: vocês preguem o caminho da salvação, porque vocês não merecem. O Senhor não os usou a eles. Diz que usou essas crianças, e essas crianças e os que mamam é o mesmo. Significa pessoas humildes, simples, incultas, sem estudo, sem preparação intelectual, como eram os apóstolos. Diz que os apóstolos, alguns eram pescadores, e eles não sabiam ler nem escrever, e eles eram humildes e simples, e o Senhor Jesus os escolheu a eles para ensinar-lhes seu caminho, para que eles pregassem e começassem a pregar o evangelho. Então, eles eram essas crianças, ou esses que mamam, quer dizer
imaturos, não tinham maturidade. Uma criança não tem maturidade. Uma criança é sincera, humilde, mansa, não guarda rancores, não tem ódios. Mas também essa criança não tem a maturidade do conhecimento, da capacidade, como o adulto. Então diz que o Senhor usou a essas crianças, a essas pessoas que não tinham estudo nem preparação intelectual, as usou para ensinar-lhes seus caminhos e usá-las na pregação do Evangelho. E essas crianças, exemplo, os discípulos, os primeiros discípulos do Senhor. Então o Senhor diz aqui, pela boca das crianças e dos que mamam, confirmas tua fortaleza. Quer dizer, a igreja, frente a teus adversários. Quem eram os adversários do Senhor Jesus? Os judeus, os sacerdotes e os escribas. Eles eram os adversários, esses ministros que estavam lá no templo eram os adversários do Senhor, frente a teus adversários, para fazer calar ao inimigo e ao vingativo. Retornemos a Mateus 21. Então, aqui diz no verso 13, não, no verso 16. E o Senhor lhes diz, vocês nunca leram, nunca, onde diz no Salmos 8:2 que diz, pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Nunca leram? Eles diriam, sim, Senhor, nós o lemos, mas não compreendemos, nem entendemos, porque não cremos em Ti. Então não entendemos isso. Então o Senhor dizia-lhes que essas crianças que estavam dizendo Hosana ao filho de Davi eram a semelhança ou a simbologia daquelas crianças humildes e simples, quer dizer adultos, com o coração de criança, que ao ouvir o Evangelho e ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles sim estavam prontos para crer no Senhor, para confiar nele, para aceitar sua palavra, aceitar seus caminhos e dizer ao Senhor, Senhor, eu creio em Ti. Confio em Ti, Senhor. Continue falando, Senhor. Ensina-me teus caminhos. Ensina-me o reino dos céus. Ensina-me teu caminho que eu quero seguir-te e quero obedecer-te. E meu coração é um coração de criança. Eu não sou intelectual, eu não sou preparado, mas tenho a humildade e a simplicidade de aceitar-te a Ti que vivas em meu coração. Essas são essas crianças. E isso é o que o Senhor quer? A mansidão, a simplicidade e a humildade? Como as de uma criança? Então o Senhor fazia a eles sua pergunta, a estes ministros do templo. E lhes diz, vocês não leram? Não têm lido? E diz no 17, e os deixou? E se foi? Diz que o Senhor saiu da cidade para Betânia e pernoitou ali. Então o Senhor passava caminhando de povoado em povoado, e onde a noite chegava, pois ele aí era sua hospedagem no povoado, no lugar onde ele a noite chegava. Então, seguimos aqui no verso 18. Diz, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, teve fome. Então o Senhor diz que ele teve fome, porque diz que o Senhor ele se comportou como ser humano. Aqui a palavra, a Bíblia diz que o Senhor nunca se comportou como Deus, senão como ser humano, precisamente para ele poder considerar-nos a nós, os seres humanos, o sofrimento, as tribulações ou as penalidades que possamos viver, suportar ou ter, e que o Senhor ele se comportou como humano para poder considerar-nos. Agradecemos ao Senhor que o Senhor fez isso por nós. Então, por isso diz que ele sentiu fome, porque estava comportando como ser humano, não como Deus. E diz que, no 19, o Senhor sentiu fome e, ao ver uma figueira perto do caminho, aproximou-se dela e não achou nada nela, senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Se diz que a figueira é o quê? É uma fruta que se chama, em alguns lugares, chama-lhe pé de figo. E isso é a figueira ou os figos. Bom, e diz que como não tinha fruto, o Senhor diz, nunca mais nasça fruto de ti.
E diz que os discípulos depois começaram a observar essa figueira. De vez em quando. Imaginemos que de vez em quando os discípulos iam observar a árvorezinha. O que acontece com a figueira? E quando menos pensado, o dia menos pensado estava seca. Seca essa árvore e cumpriu-se o que o Senhor tinha dito da maldição que ele deu à figueira por não ter fruto. O Senhor, quando fazia essas coisas, também fazia dando a eles exemplo da vida, do ser. Dizendo, veja, assim como esta árvore não deu seu fruto, para que serve uma árvore que não dá fruto? Pois para ser queimada, para ser arrancada. Assim mesmo, os seres humanos, o que não serve, o que não dá frutos, pois também se perderá. Assim que tem que dar bons frutos, quis dizer o Senhor a seus discípulos. No verso 20 diz que, ao verem isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como é que secou imediatamente a figueira? Eles viam os milagres e os sinais que o Senhor Jesus Cristo estava realizando em todos os lugares onde iam. Viam e não entendiam. Eles não compreendiam. E antes se surpreendem e dizem, mas como é possível que a figueira secou? Depois que o Senhor faz milagres, os coxos são curados, os cegos, os surdos. E aqui, com o da figueira, então se surpreendiam. Entendamos que os discípulos, naquele tempo, quando o Senhor andaram com o Senhor, fisicamente, eles não entenderam muito. A obra do Senhor não valorizaram. Só quando já o Senhor morreu e ressuscitou, foi que eles abriram os olhos. O Senhor lhes abriu o entendimento e eles entenderam e compreenderam que estiveram com o Senhor, que tinham vivido com Ele, que nunca o valorizaram, nem o apreciaram como Ele o merece, porque eles não tinham compreendido bem. E se lamentavam, porque alguns deles se lamentavam e diziam, não, eu por que me comportei dessa maneira? Por que não valorizei? Por que não apreciei o Senhor nesses momentos? Só agora, quando o Senhor já não está mais conosco, é que compreendemos. Tudo isso aconteceu, e aqui mesmo percebemos com o da figueira, que eles se maravilharam e se perguntavam, como assim? O que aconteceu? Por que aconteceu? Depois de terem visto todos os milagres. Bem, seres humanos. Nós somos seres humanos, e certamente a nós nos acontece igual hoje. O Senhor faz milagres em nossas vidas. O Senhor abençoa, vemos e sabemos dos milagres que o Senhor faz a muitas pessoas e certamente não conseguimos compreender e entender, não conseguimos medir a magnitude dessa potência do que Deus faz, disso que Deus merece, que nós o honremos e o louvamos por causa de todos aqueles milagres, essas grandezas que o Senhor faz. Então, certamente hoje acontecerá conosco, mas pedimos ao Senhor que nos ajude. Que nos dê essa inteligência, que nos abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, que o Senhor nos abra e possamos entender e compreender sua grandeza, o privilégio que nós temos de conhecer este caminho, que tudo isso nós valorizemos, apreciemos e demos a honra e a glória a nosso Deus. Aqui no verso 21 diz, respondendo-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo que se tiverdes fé, dizia aos discípulos, se vocês tiverdes fé, quer dizer, creem, e não duvidardes, diz, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te, lança-te no mar, diz, será feito. Isso é uma grandeza. Quem vai trasladar um monte de um lugar a outro? Somente Deus o faz, mas aqui estava dizendo e fazendo a promessa de que um ser humano, por crer na palavra do Senhor e obedecer ao Senhor, era capaz ou pode ser capaz de fazer essas coisas. Agradecemos ao Senhor. Verso 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, tudo o que pedirdes em oração, crendo, confiando que Deus o está ouvindo, que Deus ouve a oração, que Deus terá misericórdia,
que você está orando e está pedindo a Deus coisas com seu coração e que também você está vivendo a vida que a Deus lhe agrada, que você se esforça por agradar a Deus em tudo. Vocês acreditam que, por exemplo, em um lar, em uma família, que os pais ou os esposos, o casal, começam com brigas, e estar com discussões e com ira, contendas continuamente? Creem que isso é ter comunhão com Deus? Creem que isso é agradar a Deus em tudo? Isso não agrada a Deus. Ao contrário, Deus se afasta da pessoa, porque a Deus não agrada que a pessoa não se esforce por agradar ao Senhor, vivendo essa vida sã, de paciência, de carinho, de amor, de resignação, de tolerância, senão que se deixam levar pelos seus instintos. Deus não se agrada disso. E como isso não agrada ao Senhor, o Senhor se afasta. E como você vai esperar que Deus lhe dê esse poder, ou que Deus lhe dê essa capacidade, lhe dê esse respaldo de quê? Você diz, bom, eu vou estar orando e clamando ao Senhor por uma petição que eu tenho, e o Senhor vai me responder e vai conceder minha petição, vai conceder o desejo do meu coração, porque eu estou agradando ao Senhor e procuro fazer sua vontade, e que o Senhor se agrade de minha vida em todo momento, em qualquer lugar. Porque não é somente vir à congregação a aparentar, senão que eu tenho que viver minha vida no Senhor, em minha casa, em meu lar, no meio da minha família. Então, como eu quero que Deus ouça minha oração? Ou que o Senhor diga, não, é que tu não tens fé? Claro. Mas qual fé? Depois que eu estou aqui discutindo com desgosto, com contrariedade, com insultos e com ofensa, entre a mesma família, na casa, no lar? Isso não agrada ao Senhor? Como você vai dizer a este monte, passa-te daqui para lá? O Senhor não vai ouvi-lo. O Senhor não vai dar a você o respaldo, o apoio, não vai ajudá-lo. O Senhor não vai estar respondendo a oração quando diz, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas é que também isso vai acompanhado de viver a vida reta com o Senhor para que essa oração seja ouvida. Aqui estamos aprendendo como dar passos e passos cada dia para a vida eterna. Isso é um passo. Aprender a orar, aprender a pedir, mas como é que eu devo estar para que Deus me ouça e Deus me conceda e faça o que eu lhe peço? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu sei que Ele terá misericórdia. Bem, o verso 23 diz, quando o Senhor chegou ao templo, diz que estando já ensinando, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os líderes judeus. Esses líderes judeus eram os juízes também, naquele tempo, os juízes que julgavam ao povo. Diz, estando já ensinando, aproximaram-se dele, dizendo, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Lhe perguntavam ao Senhor. Jesus responde, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também lhes responderei o que estão me perguntando. Eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. E o Senhor lhes diz, respondem-me, o batismo de João, de onde era? Do céu ou invenção dos homens? Eles então discutiam entre si, dizendo, se dissermos que era do céu, ele dir-nos-á, por que, pois, não acreditastes em João? Se era do céu o batismo de João, por que não acreditastes nele? Aqui diz, e se dissermos que não, que dos homens, que era dos homens, teremos todo o povo contra nós, porque todos consideram João um profeta. Então, estavam indo muito mal aos escribas, aos principais, aos líderes judeus, estavam indo muito mal com essa pergunta que o Senhor lhes fez. Eles disseram, não nos convém responder nenhuma das duas,
porque estamos condenados com as duas perguntas ou com as duas respostas. Isso nos leva à condenação. Então o Senhor Jesus diz, e respondendo a Jesus disseram, e responderam ao Senhor: não sabemos. Não sabemos responder ao que tu estás nos perguntando. Não nos convém. E o Senhor lhes diz: pois eu tampouco vou lhes responder o que me perguntam? Bem, eu não lhes respondo. Que formoso isso que o Senhor nos ensina aqui. Nós sermos um pouquinho, a ter sagacidade, a ter um pouco de astúcia, a ter um pouco de inteligência para responder aos insensatos. Para responder aos insensatos, devemos ter sagacidade, astúcia, e devemos ter estratégias para não responder ao insensato que nos pergunta senão ensiná-los. Aqui o que o Senhor fez foi ensiná-los a eles a que respeitassem. E ficaram mal com a pergunta que o Senhor lhes fez, ficaram mal porque não puderam dar-lhe a resposta. E o Senhor lhes diz: eu tampouco vou lhes responder. Bem, glória ao Senhor. Que diz o verso 28, que vos parece? O Senhor já, aqui mudando o tema, diz: um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje em minha vinha? Ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi. Então, o que aconteceu com esse homem que tinha 2 filhos? A um lhe disse: filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse que não queria ir trabalhar na vinha. Mas depois, diz que arrependido, foi trabalhar na vinha. E dirigindo-se ao outro filho, disse-lhe da mesma maneira. E respondendo ele, disse: sim, senhor, vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade de seu pai? Disseram os discípulos: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. O que era o que o Senhor Jesus, nesse momento, estava lhes ensinando? Que o filho que disse que não ia, foi. E o Senhor lhes pergunta entre os 2 filhos, e o outro diz: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. E o Senhor diz aos discípulos: quem fez a vontade do Pai? Então eles dizem: pois o primeiro. Ele diz: sim, esse primeiro é semelhante aos cobradores de impostos e as meretrizes. Disse que naquele tempo os cobradores de impostos eram pessoas desonestas, que eles eram muito desonestos, cobravam os impostos e roubavam, faziam muitas coisas. E as meretrizes, pois, as prostitutas. Então diz que esse filho, o primeiro, era semelhante aos cobradores de impostos e às meretrizes. Porque o cobrador de impostos e a meretriz, quando o Senhor pregou-lhes o evangelho, eles se arrependeram e creram no Senhor e estavam seguindo ao Senhor. E por isso o Senhor dizia que eles iam adiante dos incrédulos, estava adiante caminho para a vida eterna. Então diz, os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não acreditastes nele. Porém, os cobradores de impostos e as meretrizes, sim. E vós, vendo isso, nem depois vos arrependestes para acreditares nele. Isso foi o que o Senhor disse aí às pessoas, àqueles anciãos, àqueles líderes e governantes e ministros do povo ali de Jerusalém. Então, por isso o Senhor lhe disse que esse filho que disse que não iria, mas depois fez o trabalho, era semelhante às meretrizes e aos cobradores de impostos, porque eles sim creram. A forma evangelizadora, quando João pregou-lhes, creram. Enquanto estava aí o Senhor Jesus pregando para eles e eles não criam, não aceitavam. Então disse-lhes: veja,
Sim, veja que os maus, os que vocês dizem que são os pecadores, os maus, ali vão, encabeçando a fila para o reino dos céus. Glória ao Senhor. Que ensinamento que Deus nos dá aqui. Que formoso que o Senhor nos ensina tudo isso, porque isso serve para nós. Nós, um dia, todos, vocês, os que estão aqui comigo e os que me veem aí, me ouvem, um dia todos vocês serão grandes mestres e mestras da palavra do Senhor. O verso 33 diz, escutai para outra parábola. Havia um homem, pai de família, o qual plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois ausentou-se do país. E chegando bem, notemos que esse pai de família era o reino dos céus, nosso Deus, o Senhor, mas ele falava por parábolas, falava dessa forma alegórica, para que as pessoas ouvissem e somente entendiam as que criam nele, os que não, pois ficavam sem entender a parábola. E diz aqui, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para que recebessem seus frutos. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e outro ainda foi apedrejado. Bom, o significado, o simbolismo, nosso Deus era o pai de família que plantou essa vinha, diz que a cercou, construiu nela, edificou torre, e a arrendou aos lavradores e se foi. Quer dizer, este é nosso Deus, quando edificou, ou ele formou seu povo de Israel, a nação chamada o povo de Israel, que naquele tempo se chamava o povo santo, o povo privilegiado, o povo de Deus. E o Senhor formou esse povo de Israel, essa nação. Enviou-lhes profetas. Então, ele se foi, nosso Deus se foi, diz que fez-lhe tudo, e depois se foi e a arrendou aos lavradores, quer dizer, pôs aos profetas, para que os profetas se encarregassem de dirigir a parte espiritual dessa nação chamada o povo de Israel. Estamos falando da antiguidade, muitos milhares antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo. Então diz, chegando o tempo dos frutos, e enviou seus servos aos lavradores para que recebessem seus frutos, mas os lavradores agarraram os servos e os espancaram, quer dizer, matavam os profetas e os matavam para que não lhes profetizasse e continuavam fazendo o mal. O 36. Enviou de novo outros servos em maior número que os primeiros e fizeram com eles da mesma maneira, mataram todos os profetas. Finalmente enviou-lhes seu filho. Como se chamava o filho? O Senhor Jesus Cristo. Finalmente, esse pai, esse homem, pai de família, enviou-lhe seu filho, dizendo, eu creio que envio meu filho porque terão respeito porque é meu filho. E diz, finalmente enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito por meu filho. Mas os lavradores, quando viram o filho, disseram entre si, este é herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E isso foi o que fizeram. Essa parábola que o Senhor estava aqui ensinando, esse conjunto de alegorias, que o Senhor estava lhes ensinando aí, pois o Senhor era falando de nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo lhe enviou, Deus enviou a Jesus Cristo a seu Filho, para que ele pregasse e a ele sim iriam ouvir, a ele iriam escutar e iam crer nele. E iam arrepender-se, mas isso não foi assim. Então aqui o que aconteceu? Matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Efetivamente, o Senhor Jesus Cristo foi levado por lá em um lugar, o Calvário, e ali o mataram. Porque era o herdeiro, o mataram, não creram nele. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? O Senhor lhes faz a pergunta a todos os que o estavam ouvindo e lhes diz, quando vier o Senhor, dono da vinha, o que fará aqueles homens, hein? Mataram e espancaram a todos os servos que eles enviou e depois ao filho também. Então todos lhe deram resposta, diz no 41.
A esses malvados dará um fim, disseram ao Senhor. A esses malvados dará um fim miserável e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe paguem o fruto a seu tempo. Perguntou-lhes Jesus: nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O Senhor é quem fez isso, e é coisa maravilhosa a nossos olhos. Não leram isso? Está no Salmo 118, 22 e 23. Portanto, eu vos digo, diz o Senhor, que o reino de Deus vos será tirado de vós, os judeus. Não é? Irmãos, concentrem-se. Diz o 43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Veja o que o povo respondeu ao Senhor quando ele perguntou que esse pai de família o que ia fazer então com sua vinha, não é? E eles lhes diz: a esses malvados dará um fim miserável e arrendará sua vinha a outros lavradores. Vamos ver quem são os outros lavradores? E Jesus diz, vocês não leram que a pedra que os construtores rejeitaram, que isso foi na antiguidade. Quem eram os construtores? Era o mesmo povo de Israel, a lei de Moisés, os profetas e todos eles, que pregava que era o povo santo, o povo de Deus, o povo privilegiado. E diz que essa pedra que eles rejeitaram, que foi Cristo Jesus, veio a ser a pedra angular para formar um edifício espiritual, uma construção espiritual, chamada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz que isso é maravilhoso aos nossos olhos. Então o Senhor lhes diz, portanto, o reino de Deus vos será tirado de quem? Dos judeus. E será entregue a quem? As pessoas que produzam os frutos, por exemplo, a quem? Aos gentios, àquelas nações estrangeiras que nunca tinham participado da palavra de Deus. A eles lhes daria. E então o Senhor Jesus disse a todos eles, o Senhor vai tirar todos vocês, porque vocês são os incrédulos, vocês não creem, não confiam, e estão aqui atrás de mim, criticando, e estão aqui me julgando, e estão aqui me condenando. Isso é o que está fazendo todos vocês. Assim que o Senhor da vinha vai arrendar sua vinha a outros, que eles sim vão dar fruto. Agradecemos ao Senhor, diz, vos será tirado e será entregue ao que produz fruto, e o que cair sobre essa pedra chamada Cristo ficará em pedaços. E sobre quem ela cair, se essa pedra chamada Cristo cai sobre uma pessoa incrédula, insensata, pois se destrói e perde a vida eterna. Isso é o que diz. O que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E sobre quem a pedra cair, em cima vai o quê? Reduzirá a pó. Portanto, tem que valorizar e apreciar essa pedra, que é a pedra angular do edifício espiritual, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, formada por pessoas de muitas nações, com o coração das pessoas, esse é o templo do Senhor espiritual. Glória a Deus. O 45, e ouvindo suas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que se referia a eles. Bom, pelo menos entenderam que se referia a eles, mas ao buscarem como prendê-lo, temeram a multidão, tiveram medo da multidão, porque esta considerava o Senhor Jesus Cristo como profeta. Então eles tinham medo de ir acabar com o Senhor em um momento, porque todo o povo viria em cima deles. Como lhes parece a vocês esse relato formoso, belo e, sobretudo, que temos que agradecer a nosso Deus. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos tem aqui em sua presença. Somos seus lavradores, seus vinhateiros. O Senhor nos entregou uma responsabilidade muito grande. E nós, como obreiros, como trabalhadores da vinha, temos que trabalhar e dar bons frutos. Bons frutos.
e apresentarmos diante do Senhor dignos, orgulhosos dele. E dizer-lhe, Senhor, eis-me aqui, com todos os meus frutos, do meu trabalho que fiz em tua vinha. Isso é o que nós vamos nos comprometer com o Senhor. Que meu Senhor os abençoe. Leiam a Bíblia. Busquem a Deus. Vão à congregação mais próxima e procure que Deus lhes fale por profecia. Que meu Senhor abençoe a todos. Vamos orar. Pai meu, Pai celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Senhor. Obrigada, porque nós, quem somos para merecer esse privilégio de estar na tua presença, de estar diante de ti, para termos esse privilégio de termos sido escolhidos, eleitos para o reino, para que tu, Senhor, nos envie, porque tu já tens nos enviado a muitos para a tua vinha, para trabalhar na tua vinha. E nós, sim, queremos trabalhar, Senhor, e ganhar muitas almas para o reino dos céus, levar muitos frutos e dizer-te um dia, Senhor, esse é o fruto do nosso trabalho. Aqui estamos, Senhor, diante de ti. Obrigada, Senhor, obrigada. Não somos dignos, mas essa é a promessa e as bênçãos que tu estás nos dando. A honra e a glória sejam para ti, Senhor, e os louvores para ti. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te honramos, te glorificamos. O reino é teu, tua palavra é verdade. Tuas promessas maravilhosas desde a antiguidade têm sido fiéis e verdadeiras e têm se cumprido e se cumpre ao pé da letra, Senhor, porque tu és um Deus grande e poderoso. Quem como tu, Senhor, entre os deuses, quem como tu? És nosso Deus verdadeiro. Glória ao teu nome. Obrigada, Pai meu. Obrigada, Senhor. Senhor, tu mereces os louvores, a honra e a glória. Mas também, nesse momento, Senhor, te pedimos pelas pessoas que precisam, por todas aquelas pessoas que estão doentes, que têm doenças de morte. Essas doenças que levam à morte, que conduzem à morte. E também aquelas doenças mentais, aquelas doenças que deixam uma pessoa deficiente, que não se pode mover, falar, ouvir. Tem muitas doenças e tu o sabes. E cada pessoa, Senhor, seguramente está te pedindo a ti, pela doença que tem em seu corpo. Ouça a cada um, Senhor. Tem misericórdia de cada um e liberta, cura, limpa. Tira bruxarias, feitiços, maldições. Repreende, Senhor, espíritos imundos. E liberta, Senhor, a todos aqueles que estão presos pelo diabo. Limpa, Senhor, e cura toda a doença, física ou psíquica. Destrói a obra do maligno. Ouça a oração, meu Senhor. Tem misericórdia de todos nós, Pai. No nome glorioso de Cristo Jesus, teu Filho amado, para ele seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a nosso Deus. Glória ao Senhor. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón.
Aleluya. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Glória ao Senhor, louvado alabado nosso Deus. Obrigada. Um abraço para todos vocês. O beijo para as crianças. O Senhor abençoe a todos. Deus os abençoe. Aqui também vocês. Muito obrigada, irmãos. O Senhor abençoe. Obrigada. Até breve.